online. E aí, pessoal? Tudo bem por aí? Por aí, por aí. Por aí. Vocês estão nos escutando? Tam, tam. Não tem problema. Não tem problema. O importante é que o eco chegue aonde você estiver confortável. Seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto. Teto, teto. O importante é que chegue. E aí, se vocês estiverem no chat escutando esse eco, Na eco, rede. rede, rede, sinta-se desejado, boa noite. Agora, se você estiver escutando anos-luz lá na frente, lá na plataforma vermelhinha ou qualquer outra plataforma que tenha sobrevivido até lá, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Se esse conceito ainda existir até lá, porque pode ser que haja noite eterna. Tum, tum, tum. Ah, é isso mesmo, Raga querendo sacanear o Lucas, não seguindo o padrão. Lucas, tá bom assim esse padrão louco? Roubou tua intro, cara. O legal é que parece até aqueles filmes de terror, cara, sabe? Que chega lá. Ai, En- eu estou vendo vocês. Então, eu vejo o Lucas Malk, porque de novo temos mais de um Lucas hoje, Malk conduza o show. Axé pra quem é de axé. Amém pra quem é de amém. Mojubá pra quem é de Mojubá. Hoje estamos aqui, até eu tô mudando minha vinheta, mas por quê? Hoje estamos num tema que ele é muito preciso. Eu acho que ele é muito especial e tô com duas pessoas aqui que não tem como a gente, outras pessoas, para poder falar desse tema, que é dos RPGs afrocentados. E quem deu a ideia foi o lindo, maravilhoso do Lucas Nascimento. Então, primeiro de tudo, Lucas Nascimento, dá uma boa noite aí pra galera. Boa noite, galera. Eu sou o Lucas Nascimento, um homem negro, com dreads, uma barba, uma camiseta vermelha. Sou um dos fundadores da Maloca Games, integrante do coletivo Melanina RPG. E hoje eu estou aqui para a gente poder falar um pouco sobre RPGs afrocentrados, que, modéstia à parte, está aí na minha especialidade, ou pelo menos estou me especializando, então está sendo muito legal poder compartilhar o que eu coletei de conhecimento até agora com vocês. Eu espero que isso seja uma noite bem produtiva e que vocês gostem do que a gente vai falar hoje. Beleza. E aqui está o homem másculo convidado. Então, olha esse moço, olha esse moço. Ó, se você é que Sensualidade. Não, quem conseguir, repara, ele Lucas. fez uma. Lucas, repara que ele fez isso aqui, ó. Que aí Ó, tufa ó. aqui, tá vendo? Para Ó, intimidar, entendeu? né? Então, aqui está Luiz Cláudio Gonçalves, o homem mais parrudo de verdade do nosso meio do RPG. Vai lá. Gente, isso aí é só falácia, né? Mas tudo bem. Vamos lá, Ih, travou? Ih, deu uma travada, hein? eu sou Luiz Cláudio Gonçalves, né? Eu sou professor, eu Tá sou bom. sensei. E eu travei? E eu Voltou. estou Já Sim. voltou. travado. Já Vocês estão voltou. me ouvindo? Voltei ou não? Voltou. Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves. Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves, eu sou professor, eu sou sensei, eu sou acupunturista e autor e E travado. É, Aparentemente. tá. O legal é que tava fazendo biquinho. tenho muito orgulho de ser diretor da Universo Simulado, da Universo Sublime, da Universo Eventos. Sério, travei de novo. Peraí, que eu vou tentar destravar. Talvez o problema seja o meu microfone. Pronto. Não sei se eu sei que travou tudo geral de novo. Foi. Será que foi? É, agora travou de vez. E agora ele sumiu. Vixe. Problemas técnicos, galera. Vocês estão me ouvindo? Galera, Ouvindo a tá me gente ouvindo? ouve. Só não A te gente vê. ouvindo você, a gente ouve. Agora a gente não te vê. Acho que agora ele saiu de vez. Foi.
Daqui a pouco ele volta. Então prossegue aí. Bem, então, né, eu vou pegar a mesma coisa do Lucas Nascimento, gente, que eu acho que isso daí também é muito importante, e às vezes eu acabo deixando de lado justamente por causa do TDAH, que aí a pessoa vai lá e esquece, né? Mas eu sou um homem pardo, eu não me considero branco nem aqui nem na China, né? Estou usando uma jaqueta jeans feminina, sim, mas eu acho ela muito boa e bonita. Estou usando várias guias da Umbanda e do Candomblé. Meu girassol e meu de quebra-cabeça, que é representando o TDAH e representando o autismo, porque sim, eu sou esses dois. Estou usando uma cartola digitando com a rua, ao qual ela me foi presenteada esses dias pelo Lodo, literalmente pelo Lodo. E estou usando um óculos steampunk azul, né, para justamente representar o steampunk. Aí, acho que agora voltou. Fala alguma coisa, Sensei. Ele fala alguma coisa e ele tava. Mas tá muito lindo esse óculos. Ele tá com óculos steampunk, gente, com um chapéu. Qual que é o nome desse chapéu mesmo, gente? Panamá, né? Um Panamá branco. Panamá branco. Está usando uma camisa regata branca, muito linda. Ele é um negão maravilhoso, Alguma sarado. coisa sensei. Olha lá, alguma coisa sensei e saiu. E caiu. Mas hoje aqui a gente em especial também vai falar do sistema IFA e do Brasil Vapor e Magia assim que o Sensei conseguir estar presente. Mas enquanto isso, dá pra gente soltar uma prévia, porque tanto eu e o Lucas, a gente conhece, o outro Lucas, a gente conhece também do Brasil Vapor e Magia. Inclusive eu tô com a SRD aqui, ó. Bonitinha, maravilhosa. Também. Olá. Sensei, fala alguma coisa agora. Ele até perdeu o óculos. Já. E tá perdendo a conexão também, aparentemente. Mas beleza. A gente vai estar aqui fazendo. A gente vai estar fazendo perguntas, vai estar conversando, explicando algumas coisas que eu acho que é muito importante. E depois a gente vai para o momento da rádio e considerações finais. Então, Raga. Bora mostrar então aqui o mais recente trabalho do Lucas Meu Nascimento. filho. Vou botar aqui. Tá aqui. Essa é a página de pré-campanha do IFA, sistema IFA. E aí, naturalmente, como é só uma página simples, não tem muita descrição. Apenas que está dizendo que é um autoconhecimento, o qual será seu trunfo para vencer neste RPG. Bastante enigmático. Então eu me viro para o autor e digo, qual é o Paranauê de IFA? O IFA, ele é um sistema que a gente, na Maloca, pensou a princípio para poder utilizar búzios. A gente queria muito fazer um RPG que ele rodasse com búzios e não com dados. E aí o IFA ele ia por esse caminho, né? Ele vai por esse caminho. A ideia é pensar em 3D2, no caso, né? Então, dados de duas faces, no final das contas. E aí a gente vai ter uns esqueminhas de juntar palavras, que seriam as nossas memórias das aventuras que a gente viveu, para que elas se tornem as nossas competências, as nossas habilidades dentro do jogo ao longo do tempo. E todo jogo do IFA, ele é pensado para ser um trabalho cooperativo, de você nunca crescer sozinho, sabe? De você depender de outros jogadores para poder estar trabalhando e essa sinergia entre vocês fazerem, né, fazer o jogo fluir muito mais, fazer os personagens crescerem muito mais. E aí a gente tá para começar esse projeto com o Afro-Indígena, né? Que na verdade vai receber um outro nome aí. A gente tá dando uma trabalhada. Esse é um nome provisório, Afro-Indígena. É um RPG contando uma história sobre um espaço fictício
mas que serve para a gente poder espelhar a pluralidade, tanto dos grupos indígenas brasileiros, quanto dos grupos indígenas africanos, né? Para a gente dispersar essa ideia de que África se resume a uma coisa só, de que povo indígena no Brasil se resume a uma coisa só. A gente quer falar dessas pluralidades, né? Então, a ideia do afro-indígena aliado ao IFA é justamente isso. É a gente fazer um trabalho em conjunto para que as pessoas possam ir descobrindo ao longo dos jogos, né, ao longo das etapas, povos diferentes, culturas diferentes, como elas interagem entre si, seja criando conflitos, seja se ajudando, né, trocando experiências e conhecimentos e fazeres e saberes, de um modo geral, né, e de como a gente consegue fazer paralelos com várias culturas e da importância de se preservar essas pluralidades, né, de continuar tratando como plural o que é plural e não simplesmente transformar tudo em uma massa, né? Essa é uma demanda que a gente tem na Maloca já faz algum tempo e que, inclusive, é o impedimento para a gente não ter lançado nenhum outro jogo com temática indígena, por exemplo. Justamente porque a gente tem o receio de pegar, colocar tudo dentro de uma massa só e transformar aquilo em, tipo, olha, isso aqui é povo indígena para vocês. Não é assim que funciona, a gente quer tentar ser respeitoso. Obviamente, isso requer muito estudo, isso requer muito trabalho, e eventualmente a gente pode, obviamente, acabar tentando pegar algo um pouco mais simplificado para poder apresentar às outras pessoas, até porque a gente não tem a pretensão de explicar sobre uma cultura indígena inteira, né, sobre uma etnia inteira em jogo. Eu acho que nem dá, eu acho que a gente não conseguiria de qualquer maneira, mas é super importante que a gente tenha essa iniciativa de apresentar povos diferentes, mostrar ali a, a, a resolução de como eles interagem entre si e, principalmente, trazer isso com o sistema IFA, que vai falar sobre como a comunidade, mais uma vez, se constrói a partir da cooperatividade, mesmo entre os diferentes. Muito bom. E Lucas, o que é que tu pergunta? Quer dizer, Lucas não, Malk, o que é que tu pergunta sobre o IFA? Bem, deixa eu só ver uma coisa, só confirmar. Sensei, tu tá entre a gente? Consegue estar entre a gente? Eu tô aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Agora sim, perfeito. Agora sim. Agora não tá Legal, mais que travando nem bom. nada. Que bom. Bem, então a gente, primeiramente, só para poder explicar para vocês, a gente vai primeiro perguntar pro Lucas Nascimento, a gente já vai perguntar para ti também, tá? E aí, você tiver qualquer pergunta, tanto você, Sensei, pro Lucas Nascimento, você pergunte, e Lucas Nascimento, qualquer coisa que você também tiver de dúvida, pode perguntar pro Sensei. E, gente, estejam livres à vontade. Lembrando, a gente deixou os dois para poder falar, mas a gente também quer muito falar sobre o RPG Afro, tá? E acho que vocês dois são essenciais para poder falar isso, porque volta e meia eu aprendo muito com ambos, direto lá no grupo do Universo Simulado. Bom, Obrigado. Vale lembrar aqui, só para fazer uma colocação, o Lucas, eu sou fã desse cara e eu tenho a honra de dizer que sou um grande amigo dele. Então, pelo menos eu o considero um grande amigo. Então, é legal quando eu estou aqui numa mesa que só tem amigos, né? O Lucas, o Hagabashi, né? É porque eu trabalho direto com o Lucas, que a gente está sempre trabalhando junto no universo simulado e tal. Então, assim, Lucas, eu tenho um enorme amor por você. E a culpa é do Malk, ele que me apresentou você. Bem, então, Lucas Nascimento, sim. você me contou, se vocês pararem para perceber aqui, tem uma parte que que ele não vai conseguir ler justamente por causa do escuro e não vai dar. Mas ele é justamente voltado para professores. Sim. Essa parte do sistema IFA. E esse daqui eu consegui com eles em um DOF, né? Que foi muito bom, mas teve mudanças. E teve mudanças que, como o próprio Lucas Nascimento me falou, foram necessárias. Sim. Foi colocado para outros professores, essa é a minha dúvida. E por que foram necessárias essas mudanças? Tá.
A princípio, o que acontece? Né, esse Fá, da forma como você tem aí, ele é uma variação de um sistema que eu já tinha antes, chamado 3D2, só, simples. O 3D2, inclusive, vocês conseguem achar pelo meu itch.io, lucasnwd.itch.io, e aí você consegue achar ele lá, tranquilamente, para poder baixar. Então, se você é professor e quer tentar utilizar ele em sala de aula, fique à vontade. A intenção é justamente essa. Mas o que aconteceu é que, quando a gente trouxe de fato esse sistema para a Maloca, a gente se deparou com uma necessidade que, inclusive, está gerando um outro jogo, né? Que provavelmente vai ser lançado ou junto ou até antes do IFA, para ser sincero, que é a necessidade de fazer um jogo mais complexo, porque a Maloca ela já tem um jogo extremamente de entrada para um público que nunca jogou. A gente tem o Quilombo Zero, que é um jogo já mediano ali, ele tem alguma coisa com os dados, você consegue trabalhar um pouquinho mais o sistema, só que a gente não tem um jogo pesado, um jogo para a galera que gosta de rolar dado, de fazer soma, esse tipo de coisa. E a gente precisava de um jogo que fizesse isso. A gente tentou fazer isso com o sistema IFA, e aí a gente foi alterando ele e acrescentando coisas, e a gente percebeu que o IFA, da forma como ele não funciona sendo muito complexo. Ele nasceu para ser simples, ele nasceu para ser narrativista, menos gameista e tudo mais. Então, ele acabou gerando uma outra necessidade, que é criar um novo sistema específico para isso. E isso está sendo o que a gente está trabalhando hoje com um projeto também de nome provisório que a gente está chamando de Favela do Dragão, tá? Que vai ser um RPG mais pesado, ele vai ter umas influências, ele tem algum humor, mas é um humor mais adulto, né? E aí a gente vai estar trazendo um jogo um pouquinho mais complexo para a galera, ainda descontraído, ainda falando sobre questões afrocentradas, mas principalmente que vai tentar pegar um público um pouco mais alto também, para a gente ver como é que a gente atua com esse público, e aí depois a gente poder voltar para outros projetos, né? Então, ficou dessa forma, né? O que mudou no IFA é que, naquela época que a gente conversou sobre isso, a gente estava alterando realmente o IFA para ele ser um jogo crunch, né? Crocante, pesado, com bastante regrinha, etc. E aí a gente olhava e falava, ok, funciona, mas aí também ele não está... Ele tá cheio de regra, mas ele não está fluindo, ele está travado. Ele não está só crocante, ele está travado, ele não está saindo do lugar. Aí a gente falou, ok, é melhor a gente parar, tentar uma outra coisa, ver o que vai acontecer e a gente volta com ele. Então, a gente ainda está decidindo exatamente quais vão ser os fundos, qual vai ser o final do IFA, de fato, mas ao que parece a gente vai realmente trazer ele menor, né? Mais resumido, até para ele poder ser esse material de entrada para que professores possam ter acesso, né? Porque a gente sabe muito bem que para quem é professor, para quem quer dar aula, e quem quer trazer isso para dentro de sala de aula, ler um livro muito pesado, com um monte de regra, e principalmente levando em consideração professores que nunca tiveram acesso com RPG, trazer isso é muito complicado. Então, você conseguir trazer uma ferramenta que ela seja resumida, né, concisa, que ela seja clara, eficiente na explicação, e que, ao mesmo tempo, ela não tome todo o tempo de preparação absurdo para o professor, é muito mais importante, sabe? Até por isso, eu estou trabalhando em um projeto de tentar criar um manual simplificado. Vou ter a estudar um pouco mais sobre game design, principalmente sobre game design dentro dessa área para professores, né, para sala de aula, e acabei caindo nos simpósios, no rolê, simpósio, rolê. Né? E é muito legal porque várias das coisas que eu tinha escrito lá atrás, a partir da própria experiência, meio que estão sendo confirmadas ao longo de ver o trabalho desses outros professores atuando também, e aí está sendo muito legal poder ter esse material, até para poder formar uma boa bibliografia, etc. Mas, no geral, é isso. A gente tem hoje o sistema IFA como um sistema que ele não está completamente parado, porque eu tenho trabalhado nele gradualmente, né, conforme eu vou conseguindo fazer, mas que vai se tornar um sistema muito mais simplificado, enquanto a gente vai ter outros sistemas
mais complexos chegando também, provavelmente até ao mesmo tempo, assim, bem juntinhos. Show. Bem, Raga, Vamos agora nos voltar para Brasil, Vapor e Magia RPG. Vamos abrir aqui a página. Delicinha. Aqui a página de pré-campanha pela Universo Simulado. Aqui é dito o seguinte: espionagem, ação e aventura em um Brasil onde o folclore nacional encontra o steampunk. Eu não vou dizer que a proposta desse jogo é de alguma forma novidade para mim, porque o Sensei já tá me falando dele, ó. Já tem tempo, então eu já tenho alguns vislumbres dessa maravilha que ele pretende trazer para cá. Contudo, quem está assistindo aqui não tem esses vislumbres que eu tive. Então vou pedir para o Luiz Cláudio Gonçalves compartilhar esses vislumbres com quem mais nos acompanha aqui. Por favor, Luiz. Peraí, desmuta aí, Luiz. Tá mutado, Luiz, tá mutado. Desculpa, eu me mutei, foi mal. Hoje eu sou todo pagando mico aqui. Então, a gente, primeiro, obrigado, né, galera, pelo convite. O Brasil, Vapor e Magia é um RPG que eu tenho muito carinho, me deu muito trabalho fazer. Ele ia sair ano passado, aí a gente adiou o lançamento, porque eu acho que adiar o lançamento é melhor do que adiar a entrega. Então, eu adiei. Eu levei um ano para poder criar as ferramentas aqui no Dojo do Universo Simulado para poder montar esse livro. Para vocês terem uma ideia, nós montamos uma gráfica para poder lançar esse livro e um livro que a gente vai lançar mais para frente, né, que é o Universo Imprime. Porque a gente queria que fosse do jeito, sabe, certo. E o outro problema foi justamente para acertar o tom do livro. Mas vamos lá, vamos tentar entender o que é o Brasil, Vapor e Magia. O Brasil, Vapor e Magia, ele é um RPG completo para solo, guiado, né, no caso com o narrador, e cooperativo, tá? Você não precisa se preparar para criar aventura, ele te dá aventura muito rápido para você poder desenvolver. Ele tem um sistema de regras muito, muito próximo e compatível com o Tordesilhas e o Velha Guarda. E o cenário é que é a grande sacação dele, que ele vai se jogar de cabeça na brasilidade. O que acontece aqui é o seguinte: a gente tem um segundo reinado diferente do padrão. Esse segundo reinado, ele é plurinacional, né? Ou seja, Dom Pedro II, ele não governa o Brasil sozinho. Ele precisa da participação de uma aliança, chamada Aliança dos Povos, que representam as diversas etnias que compõem o Brasil. Logo, um país plurinacional, né? O livro é steampunk, então você vai ter ali elementos do... um steampunk, as pessoas lembram logo de Castelo Falkenstein. Eu sou muito fã de Castelo Falkenstein, mas não foi essa a inspiração, tá? A inspiração foi Full Metal Alchemist, né? Foi a inspiração, assim, principal para o tipo de steampunk que você vai ver aqui. Braço robótico, sabe? Cavalo robótico, Zeppelin pra caramba, maluco, é nesse nível. Porque foi se criado... só uma coisa muito importante. Não é uma utopia. E também não é uma distopia. Esse cenário é como se ele tivesse, assim como o nosso Brasil, ele tivesse ali na corda bamba entre o desastre e a glória, sabe? Para você ter uma ideia, nós temos... E ele é cheio de metáforas. Para vocês terem uma ideia, nós temos um carvão, que é o Brasis, e esse carvão é derivado do pau-brasil. Ele é um composto alquímico super secreto e tal, que é o que permite essas máquinas maravilhosas. Só que, provavelmente, esse mesmo carvão está gerando uma alteração na magia da Terra. A Terra está sofrendo um colapso místico por conta disso, né? Então já começa aí uma sementinha de crítica em relação ao aquecimento global. Outra coisa importante porque a gente não está falando do passado, Lucas. Se você olhar bem esse livro, você vai perceber que eu estou falando de hoje. Por exemplo, o Brasil virou uma potência, né, um império mega poderoso, tecnológico e místico, e ele está em confronto direto com uma outra superpotência, que seria a Inglaterra. E aí, para que a briga não aconteça diretamente,
eles criaram uma espécie de guerra fria a vapor. Esse é o termo que a gente usa, entre Brasil e Inglaterra. Né? Não é uma guerra comercial, Trump, né? Mas é uma guerra, né? É uma guerra química, não, fria a vapor. Então tem uma pegada de espionagem, só que esse plurinacionalismo do país não passou sem ter algum tipo de oposição a essa aliança dos povos. Então tem grupos dentro do próprio Brasil que querem acabar com a aliança. Enfim, é um cenário muito complexo, bem mais sério do que o Tordesilhas, né? Ele é mais robusto, mais com intriga, tem muita ação, né? Tem muito do folclore nacional, tem muito da cultura indígena, tem muito da cultura afro. E assim, cara, a gente não se acovardou. Você vai jogar como babalorixá de Xangô, entendeu? Você vai jogar... Ô, Lucas, você vai gostar muito do que eu vou te falar daqui a pouquinho. Aguenta aí que tu vai falar... Aí tu vai vibrar, aguenta aí, segura o tchan. Você vai sim, sabe, ser um pajé. Eu estudei Câmara Cascudo, a gente evitou algumas visões. Porque assim, vamos lá, existe o preto funcional. O que é o preto funcional? É o preto que parece com branco. Sacou? E eu não queria essa merda. Eu falei, não quero isso. Eu fui lá e peguei o Monteiro Lobato, joguei no lixo e fui no Câmara Cascudo, tá ligado? Fui no Câmara Cascudo, entendeu? Eu peguei a ideia do Fanon, esse livro, todo livro do Universo Simulado. Gente, se eu falar demais, me corta, pelo amor de Deus. Todo livro do Universo Simulado é inspirado no filósofo, né, ou num sociólogo importante. Por exemplo, Tordesilhas é Sartre, purinho, do início ao fim. Esse livro, eu peguei 2 filósofos muito importantes. Um é sociólogo. O primeiro é Florestan Fernandes, que ele fala assim, o brasileiro é racista sim, só que ele sabe que é racista, então ele finge que não é. Sacou? E eu trago Florestan Fernandes, democracia racial é o cacete, sabe? Florestan Fernandes vem e explica como é que isso funciona. E eu pego também um deus, para quem quer falar sobre ancestralidade, chamado Fanon. Fanon é um deus. Quem já leu Pele Preta, Máscara Branca, eu posso ter errado o nome agora, mas acho que é rosto ou é pele, não lembro. Tu lembra, Lucas? Acho que é pele mesmo. Né? Peles negras, máscaras brancas. Exato. Maravilhoso. Então a gente vem trabalhar... Esse Brasil não é um Brasil baseado em racialidade, sacou? No conceito de racialidade proposto lá por Fanon. E aí você vê o quão maravilhoso o nosso país poderia ter sido se ele não tivesse essa porcaria. Gente, desculpa que eu fico com raiva mesmo. A maior parte do meu livro tem sentimento, mas esse tem bastante, né? Esse sentimento. Então, assim, você vai estar numa... Vou dar um exemplo assim, de um dia comum no mundo do Brasil, por magia. Você está numa ópera, ouvindo, sim, música europeia, mas logo depois vai ter uma ópera sobre orixá, entendeu? E aí você vai aprender o mito da criação iorubá, entendeu? E, em especial ali, agora, Majoara, né? Em especial, Marajoara. Marajoara, obrigado, querida. Marajoara. Então, e só para deixar o Lucas mais feliz, só alguns comentários rapidinho, por meio do Lucas que eu vou parar. Vai ter o Malco, eu tô falando do Malco. O Lucas sabe de tudo, o Lucas Nascimento sabe de tudo, porque ele tem até acesso ao todos os spoilers já. Então, assim... Gente, eu sei de tudo por causa que eu também olho Dive, então relaxa. Mas fala porque eu tô me animando. Cara, se liga só, Lucas, a gente vai lançar também suplementos, né? Aí vai ter uma aventura pronta, vai ter um suplemento que é o Brava Gente, que depois eu explico com calma, mas tem 2 que eu acho que você vai gostar muito. Um deles é o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Por quê? Um dos gêneros de steampunk muito famoso é o faroeste. Faroeste e gótico, né? Geralmente casam. E eu quis trazer isso para o Brasil por magia. Só que o Deus e o Diabo na Terra do Sol é inspirado em Serra Pelada. Né? Em Serra Pelada. Cara, tá genial, assim, tá muito legal. E o outro, esse você vai gostar muito, meu irmãozinho. Ascalon, tá? É o gótico decolonial antropofágico. Depois, se vocês me permitirem, eu queria falar um pouquinho sobre o manifesto antropofágico do RPG Nacional. Mas ele é antropofágico e decolonial por quê? Lucas, presta atenção. O gótico é o europeu. Então você vai ter lá vampiro, lobisomem, a visão europeia da múmia,
Frankenstein, beleza. Mas quem enfrenta essas criaturas o faz com a mitologia, o folclore e o misticismo nacional. Inclusive com seu Caveira sendo o grande defensor da humanidade. Ai, moleque. Ah! Eu fiquei muito feliz. Eu escrevi esse livro todo em 2 semanas, cara. Foi muito bom. Esse que eu tô falando do Ascalon, né? Do Ascalon. Muito bom. Muito bom. Malk, tá contigo. Bem, agora, gente, para quem quiser conhecer o Fast Play do Brasil Vapor e Magia, lá no universo, lá no DOF, no Universo Offline, foi vendido o Vanguarda, Sim. né? Que é o sistema que é Básico, usado no Tordesilhas. E no Brasil Vapor e Magia. Aí quem aqui, ó, esse daqui, essa beleza aqui, é o pai do Dr. Marinheiro, que é muito linda essa homenagem. E aqui é contado eu sei que não vai dar para ver direito, mas é contado como que é o sistema, entendeu? Para quem quiser conhecer. Isso daqui é muito bom porque quem ajudou em partes disso daqui quando a gente foi fazendo foi o Fábio, fui eu, foi o Dr. Marinheiro, foi o Daniel Taluge, foram o Lucas Nascimento, foram várias pessoas ali conversando várias e várias vezes, e o Sensei ele foi pegando as ideias, foi colocando, foi modificando, foi ajudando, e foi feita essa beleza aqui. Tanto ele e o TTT é um carinho que, assim, não é só o Sensei, é do Sensei, mas é a comunidade toda, um apoiando o outro, um ajudando o outro. É literalmente que nem o coisa do Steampunk, é uma engrenagem que todo mundo mesmo. trabalha, né? É isso aí. A E gente vai aí, lançar... aqui no final... Opa, só para dizer, aqui no final diz alguns cenários que tem, que é o Velha Guarda, o Tordesilhas e o Brasil Vapor e Magia. Sensei, o que tu ia falar? Pode falar. Eu vou dizer que a gente vai lançar, início de setembro, o Fast Play do Brasil Vapor e Magia com uma aventura. Né? Já com uma aventura pronta. Vão ser 3 aventuras. 3 aventuras prontas, que é uma trilogia. Aí uma é Angra do Rei, tá aqui. A outra vai ser Med Maria. E a terceira vai ser só para os apoiadores, né? Que vai ser Alvorada Metálica. Bom. Caraca, que show. E agora vem a minha pergunta. Para quem não conhece o Sistema Vanguarda, para quem não de repente está lá no grupo, deveria estar, porque, gente, é o grupo que eu me sinto mais em família ali. Como que é o Sistema Vanguarda para o pessoal? Vamos lá, o Sistema Vanguarda, ele é um sistema feito para você ousar, né? Ele leva muito, muito em consideração a sua ousadia e criatividade. E ele é muito simples, especialmente para quem joga RPG, porque ele tem 2 aspectos que lembram o D20. O primeiro são os atributos, que são o mesmo, e o segundo é a jogada de dado. Você rola um D20 mais atributo mais proficiência. Só que acabou por aí. O teste dele, ele não tem classe de desafio, né? Eu acho que esse é o nome. O que você vai ter é um escalonamento do sucesso. Então você tem o algo deu errado, que é quando você falha. Você tem o quase acerto, o sucesso, de acordo com a rolagem, tá? O bravíssimo e, se cair 1 ou 20, você tem que gritar uma palavra para roubar o especial. Touché, no caso do Tordesilhas, mas no caso do Brasil Vapor e Magia, você grita Brasil! Né? E vale lembrar que esse RPG não é patriótico, ele é nacionalista. Eu amo minha cultura, sacou? Eu amo essa pluralidade que forma o meu país, né? Então, assim, aí tem outros aspectos novos, inclusive. Nós vamos criar um sistema, meus amigos, que é assim, você vai ter, fica ligado, você vai ter o gerador de episódio, que são as etapas que você tem lá do episódio, e vai ter o roteiro. O roteiro, ele diz todos os elementos que podem aparecer dentro da sua aventura. Só que esse roteiro troca de livro para livro. Então, se você pegar o roteiro de Ascalon,
É um jogo completo, lá vários episódios, não é uma aventura, estão ligados? Várias aventuras em Ascalon. Se eu peguei, não sei se vocês perceberam, não sei se vocês pegaram o nome Ascalon, sabe o que significa, não? Não, né? Não lembro. É o nome da espada de São Jorge. Olha. Boa. Ascalon. Só que é com C, eu botei com K. Né? Se eu peguei Brasil, Vapor e Magia, não, meu Deus, o Diabo na Terra do Sol, não, na Terra a Vapor, desculpa, é porque é homenagem ao filme, né? Então, a Terra a Vapor, se você pega ele, é outro roteiro, entendeu? Então isso permite milhares e milhares e milhares de jogos com um único roteiro. Tá? Cara, o narrador não rola dado, de acordo com o teu resultado, gera especial do monstro. Cara, o jogo é bem divertido, Show. Desculpa, não deixa eu Então falar agora eu demais, vou não. passar. Eu falo muito. Sou professor fala muito. Relaxa. Sem preocupação, Sensei. Aqui é para vocês, é para vocês dois, Obrigado. né? Então, Raga, agora, se você quiser de repente voltar para algum dos dois para perguntar ou para o tema central do RPG Afrocentado. Tá. Eu tenho 2 perguntas, um para cada um. Vou fazer logo os dois e cada um dá a sua resposta no seu tempo. A primeira pergunta tem relação ao IFA. O Lucas comentou que o jogo é pensado para ter as resoluções resolvidas pelas rolagens de orixás. Eu queria saber como é que funciona a sua mecânica dos orixás nos desenvolvimentos dessas rolagens. Já no Brasil Vapor, o Luiz muito tem me consultado sobre expressões e escritas relacionando a Amazônia e os povos originários. Eu tenho adorado essas consultas que ele tem feito e eu também tenho indicado outras pessoas da região para ele trocar ideia. Aí eu queria saber do Luiz como tem sido essa experiência de trocar ideias com gente da região norte e região amazônica. Quem quer começar respondendo? Primeiro o mais bonito. Vai, Lucas. Oxe, mas aí tá errado. Ser mais bonito você Vai ter que jogar Joaquim-Pô. aí vai ficar difícil. Mas vamos lá, eu posso começar, sem problemas. O IFA, quando a gente começou a trabalhar nessa questão de deixar ele mais complexo, trazer mais informações e tudo mais, né, a gente chegou num ponto muito legal, que foi o de utilizar de fato o Opon IFA, né? Usar o tabuleiro IFA para poder fazer as nossas rolagens. E a ideia era da gente criar um sistema que ele fosse modular. Então, cada jogador poderia montar o seu tabuleiro com uma quantidade específica de vantagens, né, que você pudesse colocar quando determinados búzios caíssem sobre esse tabuleiro. Ou seja, você tem a sua rolagem padrão, a sua rolagem normal, para poder saber se você teve sucesso ou falha na sua jogada. Porém, existia uma probabilidade de, dependendo de onde um búzio específico, e aí sempre tem um búziozinho de uma cor diferente, caísse, aquele búzio ele geraria para você uma bênção extra dada pelos seus orixás, sabe? Então, a ideia é justamente que você possa construir esse tabuleiro para cada vez mais você ir aumentando as probabilidades de você receber essa bênção dos orixás. E aí tem toda uma questão de balanceamento, que foi onde a gente ficou batendo cabeça durante muito tempo para poder conseguir fazer funcionar, porque probabilisticamente isso pode escalar muito rápido e aí fica difícil de controlar, né? Então a gente teve que pensar em algumas mecânicas para poder segurar, mas no geral a gente teria ali 9 orixás que dariam cada um bênçãos específicas e a gente teria uma variação bem interessante para isso. E como a ideia é também tentar falar sobre outros povos, a gente poderia, obviamente, trazer novas entidades, né, de outras mitologias para poder fazer parte nesse processo e até, quem sabe, trazer encantados como influências dentro desses IFAs e tudo mais. Então tem algumas variaçõezinhas ali. Como eu disse, a gente estava trabalhando ele para ele ficar bem crocante, ele ficou bastante crocante, agora a gente está tentando dar uma refinada nele, voltar um pouquinho, para a gente poder colocar um pouco mais de narrativa e aí ele ficar fluido. Ele vai ter regra, mas ele vai ficar mais fluido e aí vai ficar funcional dessa forma. Maravilha, gostei da descrição.
Agora me viro para o Luiz. Luiz, está contigo. Vamos lá. Cara, vamos lá. É muito complicado, né? Porque eu fiquei muito chateado em estar sendo um cara do Sudeste falando sobre regiões que eu nunca pisei, né? Eu não tinha essa percepção. Então, eu comecei a fazer esse processo de procurar pessoas para me ajudar. E, na verdade, Raga, eu até encontrei. A gente vai estar lançando um livro, até bom já deixar isso avisado aqui. A gente vai lançar um livro em janeiro, um suplemento do Brasil Vapor e Magia, que vai ser sobre o Nordeste, né? E aí, a região Nordeste, talvez também sobre a região Norte junto, tá? Então, como eu nunca, poxa, eu já tive na região Nordeste, mas não deu tempo de pesquisar nem nada, a gente está convidando duas pessoas para escrever, que é o Felipe, eu estou vendo aqui o sobrenome para eu não errar, é o Lipe Goldman e o Felipe R. Brasil, né? Eles estão envolvidos, até um abraço para eles aí, na criação desse suplemento sobre o Nordeste. A minha maior dificuldade, Raga, não foi nem encontrar pessoas para me assessorar, porque eu encontro pessoas como você, né? Por exemplo, eu tenho 2 pais de santo ajudando a falar sobre orixás, eu tenho o indianista que está me ajudando com questão indígena. Eu visitei, porque a minha monografia de conclusão de curso de história, eu sou formado em História, Filosofia, Sociologia e Geografia, né? Também já fiz teologia, mas não sou formado. Mas meu trabalho em conclusão de História foi sobre cultura indígena, né? Então, assim, já tenho uma bagagenzinha cultural sobre. Não estou dizendo que sei tanto quanto o indígena, tá bom, gente? Estou falando que é uma bagagem teórica que eu tenho. Mas o mais difícil para mim, na verdade, se você me permite, não foi nem encontrar esse apoio, foi perceber construções que existiam dentro de mim que precisavam sair, que eu precisava desfazer. Eu gosto muito do que Karl Marx fala sobre o conceito de praxis. Você muda na medida em que você trabalha, né? O trabalho te modifica. E isso aconteceu comigo. Por exemplo, o RPG, no geral, ele reproduz algumas ideias que são eurocêntricas. Eu sou uma pessoa que estou invadindo uma masmorra, matando os ocupantes para poder roubar dinheiro, roubar tesouro. É a mesma lógica do europeu invadindo a América, matando seus ocupantes, que eram vistos como monstros bizarros, né? Talvez eu esteja adiantando a questão do afro aqui, eu peço perdão, em busca de riqueza. Pode... Então, eu tive que tirar Comte, né, o positivismo kantiano, né, o pouco que ainda tinha de mim, para poder escrever esse livro. Então, eu acho que o mais difícil, meu amigo, foi essa desconstrução. Gente, não que eu fosse uma pessoa racista, pelo amor de Deus, impossível, tá? Mas eu percebi que existiam formas na metodologia da escrita, na estrutura do RPG, que eram coloniais e que isso deveria ser retirado. Isso foi bem difícil. Muito bom. Malk, tá contigo? Bem, a minha pergunta vai ser para os dois. Até o Sensei, ele já respondeu um pouco, né? Mas é por isso que eu falei que para ele não se preocupar, né? Porque vai dar o segmento para minha pergunta. Isso daí é para ambos e qualquer um dos dois que quiser responder primeiro, esteja à vontade. Mas como que a gente pode dizer que um RPG, ele é um RPG afrocentado? O que queria dizer para uma pessoa que não seja da nossa área, que não seja... Até porque tanto o Lucas Nascimento e tanto o Sensei, eles sabem que eu volta e meia, eu cada vez mais estou estudando, cada vez mais eu estou correndo atrás, até porque como eu não sou de uma única casa, eu sempre vou pesquisando cada vez mais pelas minhas próprias entidades. Não sou de uma casa só, né? E ninguém é de uma casa só. Se a pessoa for começar a correr das suas próprias entidades, né? E então sempre vai ter que ter pesquisas de encantaria, sempre vai ter que ter pesquisas de Jurema, Quimbanda, indiana, e por assim vai,
né? Se a gente for contar aqui todos aqui, a gente vai Assim, até amanhã. Então, para vocês, como que eu posso dizer que um RPG é afrocentado? E o que é essa palavra? O que é esse termo? Quem começa? acho que eu posso Você que começar. sabe. Vai lá, Lucas. Então, Vamos lá? o mais bonito começa. Eu gosto de falar sobre isso porque dentro da Maloca a gente tem o termo Afrogames, né, ou Afrojogos, que é justamente para poder. Ele começa para a gente dentro da área dos board games, né, dos jogos de tabuleiro, não necessariamente do RPG, mas ele acaba se estendendo para isso também, tá? Que é justamente a ideia de ir contra essas lógicas que, inclusive, o Luiz Cláudio citou agora há pouco, né? O board game ele tem lá a nomenclatura dos Eurogames, que são jogos mais complexos, e que você tem que fazer É mesmo, cara? lógicas de mercado. Sim, tem. São jogos mais. São o que a gente chama de jogos modernos, né? Que exigem que você tenha leilões, trocas, de puxar sorte, etc. São coisas que são chamadas de Eurogames, e a gente tem uma outra divisão chamada Ameritrash, que são jogos mais rapidinhos, mais engraçados, etc. Inclusive, tem embate entre esses dois grupos. Suponho que sim, né? E a lógica do Afrogame, para a gente, né, a gente cunha esse termo nesse sentido, é de que a gente, ao invés de fazer o que eles fazem, que é de selecionar jogos e dizer, olha só, esses jogos aqui que fazem tal coisa, usam tal mecânica, são euro, etc., a gente está focado principalmente em pensar em inclusão. Ao invés de excluir, a gente está tentando trazer coisas novas, sabe? E é algo que deriva até do panafricanismo. O panafricanismo não é sobre fechar a África do restante do mundo. Não é sobre colocar a África acima dos outros povos. Não, é mostrar para os outros povos que a África está em todos os povos, né? De que a África ela o âmbito geral da coisa. E aí a gente vai usar mais ou menos a mesma ideia, né? Se você tem valores anticolonialistas nos seus jogos, você já está fazendo um Afrogame, sabe? Se você está trazendo, se ao invés de explorar o seu jogo, ele fala sobre contribuir, então você está fazendo Afrogame. Se ao invés de saquear, né, o teu jogo ele fala sobre construir junto com outras pessoas, Afrogame. Então tem toda uma estrutura que vai de fato contra essa questão colonialista. Aí você vai falar, putz, mas é um jogo então que não tem violência, é um Afrogame. Não, pelo contrário. Se a violência ela for justificada, nossa, mas aí a gente vai colocar violência pra caramba, entendeu? Se é pra gente falar sobre colocar pessoas que são subjugadas em lugar de recobrança da sua dignidade, então a violência ela é uma ferramenta necessária e a gente vai aplicar isso. É o que a gente faz, por exemplo, em Operação Sankofa, que traz vários valores da cultura afro, né? E um dos principais que é justamente o conceito de Sankofa, né, de você voltar e pegar, aprender com o que você fez no seu passado e avançar para o seu futuro, mas que fala de uma realidade violenta, uma realidade em que a gente está falando de mortes, a gente está falando de enfrentamento, da periferia ser usada como cobaia, e aí, cara, não tem espaço para conversinha nesse cenário, né? Então a gente tem uma violência acontecendo, né? Um embate, o combate acontecendo, para que esse povo possa ter a dignidade, porque é a única forma possível para isso, sabe? Então, a forma que restou, né, nesse cenário. Mas é isso, o Afrogame ele é um jogo que ele vai falar muito mais sobre o crescimento sustentável, sobre valores que estão bastante presentes na cultura afro, mas também na cultura indígena brasileira, em povos originários de um modo geral, que estão muito mais conectados com a natureza, etc. Esses valores já são bastante frequentes, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é resgatar a memória, a gente está falando sobre lidar com o epistemicídio, a gente está tentando justamente contrapor esse epistemicídio que acontece todo dia,
né? A nossa memória ela é sistematicamente apagada. E aí, memória, eu estou falando das coisas mais antigas, mais ancestrais, mas eu estou falando do ontem, sabe? Coisas que aconteceram há uma semana e a gente já esqueceu, porque ela é sistematicamente apagada por algum outro escândalo ridículo novo, sei lá, de alguma, de alguma influencer que está jogando no Tigrinho, sabe? E a gente esquece, por exemplo, pessoas que estão sendo mortas, povos indígenas que estão sendo postos para fora de suas terras todos os dias, etnias que estão desaparecendo em 2025, sabe? Então, quando a gente fala de trazer um jogo afrocentrado, a gente não está falando sobre um jogo que acontece na África, né? Pode ser também, obviamente. Mas a gente está falando sobre trazer esses valores pan-africanistas, né? Trazer esses valores, inclusive afrofuturistas, que também é uma boa referência para a questão de formação de mundo, né? No meio do Afrogame, e receber, né? Até porque, se a gente for usar a própria Maloca, por exemplo, nem todos os nossos jogos eles têm temática de África. Na verdade, eu acho que nenhum deles tem especificamente uma temática focada em África. Quilombo Zero, por exemplo, é focado em diáspora, então está falando do Brasil, das periferias no Brasil, e aí elas são afrocentradas, baseando em conceitos que são ancestrais, né? A gente tem o Diversity, que nada tem a ver com questão, com essa questão geográfica, né? Nem histórica, mas a gente está falando sobre um grupo minoritário que é excluído. Está falando sobre colocar pessoas de gêneros diversos em vagas de emprego. Então, isso já se encaixa dentro de um Afrogame, sabe? A gente está falando sobre acolher os que são oprimidos. Então, tudo isso tem a ver com a ideia de um Afrogame, né? É mais do que simplesmente uma conquista territorial. Ele é uma conquista no sentido de salvar o que ainda resta do ser humano, sabe? E trazer isso para dentro dos jogos. Lucas, me permite fazer um comentário? À vontade. Mano, você foi maravilhoso em sua fala, viu? Obrigado. Fiquei Muito obrigado. impressionadíssimo. Mais Lucas Nascimentos nesse mundo, por favor. Os seus olhos. Malk? Agora sem ser. Opa. Só para complementar aqui rapidamente o que o Lucas falou, epistemicídio, galera, é um termo do Boaventura Santos para a morte do conhecimento ou da cultura de um determinado povo, normalmente povos marginalizados. E aí a gente começa aqui a pensar que o Brasil é o país com a maior quantidade de preto fora da África, né? E uma quantidade, eu não lembro agora a estimativa, mas uma quantidade gigantesca. E, por exemplo, eu e Lucas já cansamos de ir em eventos de RPG onde eu e ele eram os únicos criadores de jogos, sabe? Ou dono de editora do evento. Estou mentindo, Lucas? Já aconteceu. Às vezes 3 ou 4 num evento muito grande, né? Então, por aí você já começa a entender o que Florestan Fernandes debate sobre a questão racial no Brasil. Ele fala que o Brasil nunca vai ter uma igualdade social enquanto ainda existir a questão racial, né? E aí, como o Fanon costuma dizer, dizia, né, que ele já está morto, o conceito de raça não é um conceito natural, é uma construção, né? É uma construção que faz com que é uma construção social, né? Óbvio, que faz eu no caso não, o racista considerar que a cultura afro ela é inferior à cultura branca, né? Só para estou tentando traçar aqui um raciocínio, tá, gente, sobre isso. Recentemente, numa escola que eu trabalho, vai ter uma feira sobre cultura afro. E aí eu falei, nossa, que maneiro, vamos falar da cultura iorubá. Não pode. Candomblé não pode ser falado. Né? Então a gente vai falar de capoeira, vai falar de, sabe, Egito, que o pessoal esquece que é africano, né? Mas não pode falar de cultura iorubá. Ou seja, Mas aí, não, calma aí, desculpa te interromper, Sensei. Pode falar, meu amigo. Porque é uma coisa que eu acho muito incrível. Já aconteceu isso comigo e eu debati numa escola. Porque quando eles falaram assim, não pode uma capoeira, e eu falei assim, cara, você sabe de onde vem um berimbau? Aí, mas você sabe. Aí eu coloquei um ponto de capoeira lá. Aí
você sabe quem é Xangô, que tá falando ali no ponto? A pessoa não sabia. Aí eu cheguei e falei assim, então, não é por nada não, mas se você fala que pode capoeira, então pode candomblé. Aí ele, Pois é. não, mas como assim? Eu falei ponto, você sabe o que é um ponto? Ele, não. Então, fazer, Umbanda. Me expulsaram, quase me expulsaram da escola, quase me expulsaram da escola a tapa, cara. Desculpa. Não, ô, Lucas, eu sou professor em escola desde 2004. Nunca foi possível falar sobre isso. Posso fazer um rápido comentário de capoeira? Que isso me envolve Por bastante. favor. Assim, não quero pisar na história um pouco da capoeira, mas eu noto que existe uma certa ocupação do cristianismo dentro da capoeira. Meio que querendo deixar de lado toda essa cultura. Me corrija, Lucas, se eu falar besteira, tá? Por favor, porque eu não domino o assunto. Mas do candomblé ou dos atabaques. E então, eu sempre vejo essa força cristã se chegando dentro das rodas de capoeira e empurrando essa parte cultural ancestral. E, de certa forma, eu lamento. Eu sou cristão, mas eu lamento. Porque a capoeira, ela, além da luta, além da ginga, ela tem todo esse contexto histórico e cultural que fez ela se tornar o que ela é. E deixar isso de lado, eu acho isso triste demais. A capoeira nem tem tanta. Estou falando pela experiência que eu tenho dentro das escolas que eu trabalho, tá? Eu só não deixa eu perder o raciocínio que eu tenho que estar falando de outra coisa, mas a capoeira, até que ela ainda não tem uma resistência tão grande nas escolas. Mas se eu falar de Thor, Deus do Trovão, que exigia sacrifícios humanos, né, em sua homenagem, eu posso. Mas se eu falar de Xangô, que não exigia sacrifícios humanos, é o orixá da justiça, para quem não sabe, do trovão, né? Eu sou filho de Xangô. Então, assim, se eu falo dele, eu não posso falar porque é afro. Então, voltando aqui, o racismo, ele precisa, e aí eu volto a falar do nosso querido Fanon, ele precisa de um arcabouço pseudo-intelectual para poder se manter. Não é à toa que o positivismo ele hierarquizava as culturas, sendo a europeia, na visão deles, superior. Então, os corpos pretos são vistos sempre como grotesco ou animalesco. E o corpo da mulher preta como sensualizado. Também serve isso para o indígena. E a cultura é sempre vista como inferior, bárbara, sabe, ou mesmo perigoso. Tá dando eco aí. Não sei se é com vocês aí. Então, não, o que acontece? Sou eu então, desculpa. Então, o que acontece? É aí que entra o preconceito, o racismo estrutural ao qual todos nós somos vítimas. Então, o que seria, o Lucas perguntou, criar um RPG afrocentrado? As pessoas pensam que é só pintar a pele da droga do personagem de preto. Sacou? E não é. Não é. Eu preciso de muito mais do que isso. Eu preciso mostrar a beleza dessa cultura afro e, pelo menos, se for possível, dentro da temática, os problemas que eles passam. Então, eu não vou falar de nenhum produto meu. Eu quero falar do produto do Lucas. O Lucas tem um jogo do Malocas que eu sou apaixonado, chamando Meu Primeiro Black Power. Né? E nessa situação, nesse jogo, o jogo é sobre montar um Black Power. E isso é incrível, porque o Lucas traz algo que é tratado como feio pelo branco, cabelo pichain, cabelo crespo, né, e tal, e ele transforma isso num jogo mostrando a beleza desse Black Power, o quantas coisas podem ser feitas com esse Black Power. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande por esse jogo, Lucas, porque a ditadura da beleza é uma coisa muito cara, machuca muito, né? É uma coisa que a gente tenta bater muito no universo simulado. Agora, permitido contar um exemplo que eu tive. A nossa personagem mais famosa do livro Esther Starling, O Enigma da Morte, mulher preta. Uma mulher preta, rica e empoderada. Meus amigos, eu recebi ligação de fã reclamando, brigando comigo, porque ela tinha que ser da favela, o nome dela tinha que ser, sei lá, Filipina, sabe? Ou seja, por quê? Porque esse racismo estrutural, essa noção de que o preto não pode estar
naquela condição, sabe? Ele não essa diferenciação social. O que é diferenciação social? Qual lugar determinado corpo pode estar? Então, eu e Lucas estamos em eventos de RPG onde a grande maioria dos produtores são brancos, certo? Quantos médicos pretos já te atenderam na sua vida? Então, existe essa diferenciação, sabe? Você não pode estar aí porque você é preto, logo você é inferior, você é selvagem, vocês estão entendendo? Então, eu acho que um RPG afrocentrado, para além de simplesmente pintar um personagem de preto e colocar um paladino preto invadindo uma masmorra, eu tenho que trazer conceitos afro, a forma de ver os problemas. O melhor exemplo disso, para mim, foi o melhor filme do ano, Pecadores. Excelente. Mostra a beleza da arte do preto, e aí ele fala, o blues nós criamos. Eu sou fã de blues, tá, gente? O blues nós criamos, não foi o branco, fomos nós, certo? Ao mesmo tempo que ele mostra as mazelas que esse preto enfrentava. E aí tem aquela música, né? Se você me permite, eu vou terminar, eu juro que eu vou concluir, onde ele fala assim, eu queria tocar blues, mas aí me deram uma bíblia nas ruas do Mississippi. E ninguém entendeu isso. Veja, blues é de preto, é música de preto. Mas deram para ele uma bíblia na rua do Mississippi. Mississippi foi o lugar onde mais se matou preto, em nome de uma supremacia branca que, erradamente, se buscava base em qual religião? Cristão. Sacou? Então deram uma bíblia pro cara no lugar onde se esfolava preto por ser preto. Olha a beleza. Então, é um filme que numa música só ele já te revela tanta coisa. Entende? Então, eu acho que para além de você criar um jogo afrocentrado, a gente tem que fazer todo um trabalho, gente, para se livrar, enquanto ser humano, do racismo estrutural que ainda existe na gente. E criar um jogo que apresente a beleza da cultura afro, o que eles enfrentam, né, e que seja, acima de tudo, desracializado. Sim. Show. Muito bom. Quinhas, quer dizer, Quinhas não, mal. É, porque aí os dois vão atender. Bem, gente, uma coisa que eu vou falar, que isso é muito bom e essencial que seja sempre dito aqui, porque o que o Nascimento falou sobre o modo de separar board games, ou até mesmo não só board games, mas outros estilos de RPG, né, ou algum outros estilos de jogos, o pessoal sempre fala isso, só fala Eurogame, Party Game e Ameritrash. E aí entra naquela briga, eu já vou pedir para voltar pro Raga. É só nessa parte que o Nascimento falou, que eu acho muito importante ser dito. Porque se você vai perguntar pro pessoal assim, o que é um Ameritrash? Cara, cada um vai te dar uma resposta. E aí você vai perguntar assim, o que é um Eurogame? Cada um vai te dar uma resposta. Mesmo que chegue, mesmo que fale assim, não, mas Eurogame é aquele joguinho que você joga com você e pouca interação com o outro. Que a maioria das respostas sim. Mas não. Se você pegar um jogo que mas esse daqui é considerado Eurogame e é um conversando com o outro, um jogando com o outro. E sim, é essa parte de saque, sim, é essa parte de violência, sim, é essa parte de cada vez mais embranquecer ou apagar. Que eu acho que para mim o embranquecimento é o apagar. É o total. Sim. Apagar. Porque isso a gente passa constantemente e cada vez mais forte na Umbanda e nas religiões afro, na cultura, entendeu? Porque quando você vai chegar o Sensei falou do Egito, quando você vai falar de Egito em uma escola, a primeira coisa que vão mostrar é banco. Entendeu? E, gente, desculpa, egípcio não é banco nem aqui, nem lá. Entendeu? Então,
cada vez mais, pô, proibição. Aí eu acho engraçado que você vai numa escola e fala, não, mas precisa ter o RPG, precisa ter o ensinamento afro. Mas quando você vai falar de orixá, não pode. Mas quando você vai falar de como era as aldeias, como eram as tribos, as aldeias, as casas de lá, de cada rio, você não pode. E aí você não pode falar o nome Oxum e Iemanjá, você não pode falar o nome Ansan, você não pode falar nenhum nome desse tipo. Então, aí, como que eu vou falar do Afro então? Eu só vou falar só do Egito? Eu só vou falar da Índia? Eu só vou falar de partes que, velho, desculpa, né? Bem, Raga, tá com você. Eu já fiz as minhas perguntas. Tá, show. Então, eu vou passar pros dois pra perguntar, porque eu quero que uma coisa que o Sensei fale muito bem, que foi muito show de bola e cada vez mais a gente tá tendo curtida nisso, que foi do sistema Anto. O Manifesto Antropofágico do RPG Nacional. Isso. É isso? Isso, porque TDAH Não, de boa. Cara, gente, é um nome que ele é difícil de ser falado, mas ele faz total sentido para ser ensinado. Posso Sensei. comentar rapidinho sobre isso? Poxa, obrigado. Eu fiquei muito feliz, assim, vale lembrar que eu escrevi, mas eu passei esse material para vários autores de RPG nacional, incluindo o Lucas, que está aqui, e essas pessoas fizeram apontamentos, eu fiz mudanças por conta dela, então eu não sou a estrela que criou, não, é um trabalho conjunto, tá? Primeiro, vale lembrar também que não fui eu que criei o conceito de antropofagia. Para quem não sabe, antropofagia é canibalismo. E ele surgiu com Oswald de Andrade. O primeiro manifesto antropofágico foi de Oswald de Andrade, falando sobre o que seria uma cultura brasileira. Porque é difícil pensar o que é uma cultura brasileira. Porque nós somos uma junção de povos, entende? E é necessário perceber que esse mosaico é o que nós somos. Né? O carnaval não é nosso, mas ele tem toda a nossa cara aqui. Ele tem um jeito de ser aqui. E aí, isso aconteceu em 1929, o Manifesto Antropofágico. Aí, em 1988, eu esqueci agora o nome do autor, ele criou, mas vocês encontram na internet com facilidade, ele criou o Manifesto Antropofágico da Ficção Científica Nacional. Eu não conhecia esse manifesto. Eu conheci durante o laboratório que eu estava fazendo do Brasil, a Polimagia. E eu fiquei muito apaixonado por ele. Por quê? Porque eu tive uma discussão uma vez com um artista, com um desenhista, que eu havia pedido para ele fazer um curupira para mim. Não vou dizer o nome dele por questão de ética, tá? E ele fez o curupira, mas depois ele reclamou nas redes sociais de que esse curupira não era o que ele tinha, o que ele conhecia de folclore nacional. Que o curupira, para ele, tinha que usar tanga e andar no meio do mato como um selvagem. Eu não usei a arte dele em nenhum livro meu, tá? Porque aquilo gerou uma coisa ruim, eu fiquei infeliz com a colocação dele. E eu tentei explicar para ele o seguinte, cara, a cultura, meus amigos que estão aqui me assistindo, cultura é mega volátil. Nem mesmo a sua religião é igual ao que ela era no início. Se você pegar o candomblé brasileiro e comparar com aquilo que é cultuado na África, é diferente, sabe? Então, assim, é muito diferente. Então, a cultura, ela é promíscua, para citar aqui Leandro Carnal. Ela muda de acordo com a pessoa que está ali. E se eu posso ter um steampunk, um cyberpunk com elfo, como Shadowrun, por que eu não posso ter com curupira? Sabe? E isso ficou na minha cabeça. Por que a gente maltrata tanto? Por que a gente tem tanto peso? A gente tem tanto... Lógico, alguns cuidados tem que ter. Tá? Você está falando de algumas lendas, mas também está falando de alguns mitos, de algumas religiões, que já são religiões que são maltratadas. Então, cuidado tem que ter, tá bom, gente? Tem que ter cuidado. Mas por que a gente olha para o que é nosso com tanto desdém? E aí foi que a gente começou a pensar nesse conceito de um RPG antropofágico, tanto nas regras quanto na ambientação. E agora vale entender por que antropofágico. Porque a ideia do indígena de canibalizar é que quando eu como alguma coisa, eu vou digerir essa coisa dentro de mim, ela vira parte de mim e me torna mais forte.
Então, no próprio texto eu falo, não é para você jogar fora D&D. Não é para você jogar fora GURPS. Não, gente, não é para isso. Aprenda com eles, mas coloque a tua cultura lá. Coloque a sua forma de ver o mundo lá. Coloque o preto, coloque o indígena, coloque o nosso branco, sabe? Coloque nossa cultura nisso. E eu fiquei muito surpreso pelo quanto que as pessoas abraçaram esse manifesto. E fiquei muito feliz, né? Bem, e agora a minha pergunta vai ser pro Lucas Nascimento. E aí depois eu vou fazer a pergunta de lançamento para vocês, tá bom, gente? Mas, Nascimento, você falou sobre próximos RPGs que você está tentando encaixar, está tentando modular pro sistema IFA. Mas uma coisa que você falou que eu achei muito bom, né? Que você falou tanto que tá no itch.io. E você falou que esse daqui, se a pessoa quiser usar, a pessoa pode usar. Mesmo Sim. com as mudanças que teve, mesmo com as coisas que teve, a pessoa pode usar e é incentivado a usar. Sim. Então, você deu total liberdade para poder continuar, independente das mudanças que teve. Até porque isso é o que acontece geralmente com o próprio D&D, né? Constantemente. É aquele pessoal que chega e fala assim, não, mas eu vou usar o AD&D. Não, mas eu vou usar o D&D primeira edição. Não, mas eu vou usar o D&D 2. Ah, eu vou usar o... E isso acontece com muitos sistemas, né? Mas aí eu te pergunto, você falou do que lá tá o do sistema do use 3D2. E Isso. como que alguma pessoa pode procurar por vocês para poder ter o sistema IFA, seja o antigo, né, o que eu tenho comigo, ou de repente até mesmo poder ver como ele está. A pessoa responsável pela parte de RPG dentro da Maloca sou eu mesmo. Então, vocês podem entrar em contato diretamente comigo. Seja para a gente poder falar, seja pegando na minha página no itch.io, onde eu normalmente coloco as publicações que já estão mais finalizadinhas, prontas para serem julgadas, etc. Né? Mas você pode mandar mensagem, por exemplo, para mim pelo meu Instagram, @lucasnwd, N de nascimento, W de web, D de design, para a gente poder conseguir conversar ali. Eu mando os arquivos para vocês sem problema nenhum. Está nessas fases assim, a gente não tem problema de divulgar o material, até porque, como a gente já está começando a ir para um outro caminho, né, ele está começando a se tornar uma outra coisa, faz sentido que a gente deixe o que ficou, né, o que foi a base, aberto para as pessoas poderem utilizar sem problema nenhum. Porque no final das contas, não tem por que a gente ficar segurando isso, sabe? Eu acho que a criação de um novo sistema, a partir desse desse que a gente já fez, não torna o outro obsoleto. Pelo contrário, ele está funcional, é um sistema diferente para quem quer algo rápido, para quem quer algo simples de jogar e tudo mais. O sistema de fato está funcionando perfeitamente. Vocês podem jogar, ele funciona. Já testei, é legal. Eu já testei. E então dá para jogar. E claro, quando sair uma versão maiorzinha, aí você compra com a gente lá na Maloca, vai estar funcionando direitinho também. Né? Mas no geral é isso. Não só esse jogo, tá, jogos da Maloca, mas meus jogos oficiais, né, os meus pessoais, né, como recentemente eu fiz esse RPG aqui, que é o Ocupa RPG. Lançou ontem. O Ocupa RPG, ele foi um RPG que eu fiz na Comuna Jam. Vou colocar aqui do ladinho que é mais fácil dele focar. Da Comuna Jam. É um RPG no qual nós estamos vivendo dentro de uma ocupação do MTST. Tá? Olha. E aí a nossa ideia é recuperar a nossa esperança ao longo do tempo, nossa esperança no futuro, a partir do momento que a gente está trabalhando para construir essa ocupação, para proteger essa ocupação dos ataques e de intempéries e etc. Tá? E é um jogo que eu estou muito orgulhoso de ser feito, que eu fiz ele em 2 dias, durante a Game Jam da Comuna Jam, né? Uma Game Jam que rolou nesse último final de semana, e porque é o meu primeiro sistema Diceless, ele utiliza Mancala para poder rodar o jogo. Tá? Então, Mancala é o jogo mais antigo da humanidade, possivelmente, um jogo africano no qual a gente utiliza sementes em um tabuleiro, né?
E aí eu fiz uma adaptação do Mancala para ela poder funcionar dentro de RPG. Eu estava há muito tempo querendo fazer isso. Então aqui a gente tem um sistema que funciona dessa maneira. Vocês conseguem encontrar essas coisas pelo meu itch.io, lucasnwd.it.io. Vocês baixam todos esses arquivos por lá. Coisas que não vão direto para Maloca, ou que a Maloca não pretende trabalhar, eu geralmente deixo lá para a galera poder ter acesso sem problema nenhum. Ele fica no valor de pago o quanto quiser. Se não quiser pagar nada, pode pegar de graça tranquilamente, porque a ideia é só realmente divulgar isso para a galera. Me permitem fazer uma pequena intervenção. Corta o teu áudio, Lucas, porque está dando retorno. Vou fazer uma intervenção porque, já que o Lucas mostrou o que ele fez no Comunagene, vou mostrar aqui 5 segundos do que eu fiz também no Comunagene. É rapidinho. Ah lá, Caminho dos Encantados. Pronto, cortei, não pode mais olhar. Olha só, cachorro! A gente tava aí em Game Jam, aí, ficamos no final de semana aí trabalhando que nem uns cornos nesse negócio. Nossa senhora, eu fui parar de escrever 3h30 da manhã, Nascimento. Isso não tem Caramba! Eu terminei o meu, eu falei assim, nossa, eu tenho um tempinho para poder descansar, o que eu vou fazer? Aí eu fui olhar o jogo dos outros, aí quando eu menos esperava, eu tava trabalhando no jogo dos outros também. Não, ó, detalhe, como ficou responsável pra mim o cenário, todos dependiam de eu fazer o pontapé inicial, entregar o texto pra eles, aí depois eles trabalhariam, então eu precisava terminar antes do domingo aparecer, e foi uma loucura. Mas é muito legal, uma experiência muito boa, inclusive. Façam mais Comunagêneos, a gente precisa. Pronto, Malk, obrigado. Nada, gente. Até porque eu soube do Ocupa Gen, porque Ocupa RPG, porque caiu pra mim ontem, né? Quando ele postou no itch.io, já foi pra mim lá, aí eu falei, opa, maravilha, moleque, né? E aí eu já tinha olhado. Então, é aquela coisa assim, cai do meu colo, gente. Ele realmente cai do meu colo. Cai do meu colo o dive do universo. Eu vou lá, olho, entendeu? Assim, sim, vai lá pra. Tenho novidade, eu. Tô ligado. Mas isso não é só. Isso é com vagas, né? É bom, é muito bom isso. Eu adoro. Bem. Agora, eu quero que vocês falem pra gente, bem que tanto o Lucas e tanto o Sensei eles já soltaram isso em alguns momentos, mas eu quero que vocês falem dos futuros lançamentos que tem com vocês. Quais são os futuros lançamentos que vão ter pra frente, até porque, gente, o Brasil Vapor e Magia, ele não vem um livro, ele vem vários livros. Isso é muito bom. Então, só precisa de um, mas tem vários, Sim. Então, começando com Sensei, quais são os futuros que tem aí pra frente? Vamos lá. O que acontece? O universo simulado expandiu, né? Porque a gente montou uma gráfica e com isso a gente está ampliando aí o nosso acervo de livros. Então, a gente tem para lançar livros de vários autores, especialmente livros menores. Canoa, eu estou procurando aqui algum Canoa para mostrar. Sabe como é que é o livro Canoa? Que é mais fininho. Tem algum aí, Lucas, para mostrar? O Papo Vanguarda. Isso, o livro Canoa. Tem vários para serem lançados, porque a gente está tentando, Lucas, popularizar o RPG. Então, enquanto ele ficar... Veja, o Brasil Vapor e Magia, ele é mais elaborado, capa dura, então vai ser um pouco mais caro. Mas a gente quer continuar produzindo um livro barato para todo mundo jogar, sabe? Livro gratuito, que é uma coisa que a gente sempre está fazendo, botando na internet e tal. Então, para esse ano, dia 9 de setembro agora, vai começar Brasil Vapor e Magia. Aí, no ano que vem, a gente vai lançar esse do Nordeste e talvez um do Norte também, que é suplemento para o Brasil Vapor e Magia. A gente vai lançar um livro da Tatiane Barbirato, que agora eu esqueci o nome do livro, eu peço. Rádio. Ingrid? Rádio, isso. Heróis do Rádio. Que, inclusive, eu gostaria que vocês ficassem atentos, porque parte da verba será doada a uma campanha anti-câncer, tá?
Então, acho que é uma coisa legal. A iniciativa não foi da Universo Simulado, foi da própria autora, a gente que abraçou. Lucas está envolvido, Ingrid também. Nós iremos lançar também Obscura no final do ano que vem. E iremos lançar também 2 livros, um livro-jogo da Esther, a continuação da Esther, e um romance normal, que eu ainda não posso falar sobre o que é. Além de outros autores. Eu só vou dizer alguns que estão confirmados, tá? Thiago Croft, Ratoruja e Zuka também está confirmado. Tem mais alguns que estamos em negociação. Então, assim, engraçado que eu tinha falado, não, eu vou trabalhar menos ano que vem, não estou conseguindo. E você, Nascimento? A Maloca ela tá com alguns jogos para poder sair agora em outubro, tá? A gente vai para a Perifacon com material novo. Então, vai ter uma nova cor de axé, na verdade, né, 3 novas cores de axé sempre. Então, a gente vai ter uma terceira edição do axé agora com preto, branco e rosa. Para quem quiser aumentar, o que vai permitir que até 9 pessoas consigam jogar axé. Isso é bem legal. A gente vai ter o Rolimã, que é um jogo para falar, pelo amor de Deus, de Rolimã. Não tem muito segredo nesse caso, mas é um party gamezinho de corrida de rolimã, que a gente está descendo uma ladeira, a gente está vendo quem é que chega primeiro até o final. Tá super engraçado, tá bem divertido de jogar. A gente vai lançar também o Treta de Mesa, que é um RPG daquela mesinha de ping-pong que tem na hora do recreio, que a galera ocupa e dá até briga, e gera gangues dentro da escola. Pois bem, vai ser um joguinho de petelecar, da gente poder utilizar aí também, que é bem da hora, para os velhos poderem lembrar dos futebol de botão da vida, tá? Então a gente tá fazendo esse favor para vocês, de nada. E de RPG, a gente tem, obviamente, o trabalho no IFA continua, mas a expectativa é de que ele ainda fique um pouquinho mais para frente, e antes dele saia provavelmente o Favela do Dragão, nome talvez provisório. Estamos verificando se vai manter dessa forma, tá? Que é um RPG que vai ter uma pegada mais Game of Thrones, ali a gente vai ter um cenário mais pesado, com sistemas mais pesados também, e um humor meio ácido, bastante adulto, que vai lembrar aí a galera que viu a Lenda de Vox Machina, por exemplo, talvez consiga acompanhar esse tipo de humor dentro do jogo aí também. Tá? Então, essas são as novidades que a gente tem por enquanto, é o que a gente está trabalhando mais, né? E é meio complicado de dar essas perspectivas, porque vira e mexe acaba aparecendo uma outra oportunidade que a gente fala, putz, se a gente não lançar tal jogo agora, não vai rolar. E aí, do nada, vocês ganham um jogo surpresa no meio do negócio. Então, por enquanto, é o que a gente tem. Talvez possa mudar um pouquinho, mas a probabilidade disso acontecer é relativamente pequena. E a gente também está vendo negociações aí para poder trazer um jogo que a gente esgotou para a gente, mas que a gente tinha feito em uma parceria, cessou o contrato dessa parceria, e a gente está vendo um novo parceiro para poder relançar esse jogo, porque todo mundo pede muito esse jogo e o parceiro anterior não vai querer lançar. Enfim, é isso. Coisas estão vindo por aí, coisas estão vindo. Cara, antes de mais nada, se for o jogo que eu tô pensando, porque tem um jogo que não é da Maloca, mas é do Renan, o Renan ele participou, e o pessoal do My Games Tour também. Uhum. E cara, o jogo é sensacional. É literalmente vocês vendo pela a toca de cima que tem, e é totalmente mancala. Eu sou doido por esse jogo, sou doido. É o Maasai, provavelmente você está falando. Isso, é o Maasai. Deixa eu pegar para vocês verem. Esse daqui. Fala sobre as mulheres Maasai montando seus colares, né? Maneiro. Muito legal. É esse que vai relançar? Não, infelizmente esse daqui, quem pegou, quem não pegou, não pega mais. Já era. Esse aqui... Mentira, gente, porque quem pegou, pega no Ludopédia. No Ludopédia aparece...
Ainda consegue ler No melodia. Ludopedia, volta e meia aparece É. um monte. Tanto que eu ainda não consegui convencer o Fernando por causa disso. Mas a gente não produz mais dele. Ele foi lançado por financiamento Uhum. coletivo, com uma Game Studio. E aí, tipo, o que tem do estoque tá em loja, tá por aí, sabe? Então você consegue ainda Isso. pegar em algumas lojas selecionadas. Tem loja. Eu acho que talvez você ainda consiga com o Rogério, que está na BZ Buró agora. Então, eu acho que ele ainda tem algumas unidades. Não consegue mais, né? Então, Não. Foi o único jogo que eles não conseguiram mandar pra mim. Ele e os três porquinhos, eles não conseguem mandar pra mim porque eles não têm. Então é um que a gente não tem. O que a gente está tentando trazer de volta é o Pipas. O Pipas é um jogo que o pessoal adorou, que ele é um jogo muito legal. A gente lançou ele em parceria com a Paz e Filhos, mas cessou o nosso contrato, a Paz e Filhos não teve interesse de continuar com ele, a gente está vendo possibilidades aí com outras empresas de a gente relançar esse jogo, que é um jogo muito legal, é um jogo que a gente está tentando montar crescer a rabiola da nossa pipa e evitar ser cortado no ar pelos outros jogadores. Então, assim, é um jogo bem da hora, Eu bem maneiro. tenho. Então, Eu você tenho, é tem, muito então bom. você tem. Mas a gente quer tentar trazer ele de volta. Show, maneiro. Bem, agora vamos para o momento da rádio, Raga. Pô, depois do assédio que eu acabei de tomar agora. Cantada aqui que tu tomou, cara. Eu falei assim, nossa, olha essa cantada, até eu queria tomar, cara. Olhei aqui, eita porra! Eu nem olhei, mas eu imaginei que fosse. Eu fiquei olhando só daqui, assim, ó. Ó, foi aquele bagulho do cangote, assim. Imagina essa barba, assim, ó. Essa barba E, que ó, eu eu vou te sentei falar, hein? e fazendo assim, ó. E ó, Raga. Deixa eu lançar Raga. Calma. E vou te falar, o cara que cantou é promíscuo. Porque, Lucas, olha o teu pessoal lá. Tô ligado, tô ciente. Bom, já que a gente vai entrar na rádio, permita-me então fazer uma introdução. Ô Lelê, olha, eu sou capoeira, sou filha de Oiá, vim cantar pra você. Então, Muito bom. passo aqui para cada um dos integrantes fazer uma interpretação de canção relacionado com jogos aqui apresentados, a começar pelo Malk. Cara, vai ser pelos dois. Até porque dá muito bem pano pra manga pros dois. Eu acho que foi muito especial. Eu não achei que eu ia achar. Eu achei pelo nome mesmo. Eu até mandei lá no grupo lá pra vocês. Porque é muito difícil de achar essa música. É um ponto cantado que ela fala de Oromilá e Ifá. E pra quem não sabe, o Oromilá, ele foi um humano que conseguiu se tornar orixá através do Ifá, né? E o Ifá que é a parte dos búzios, a jogada, né? Ou o Irogbim, como algumas outras casas fazem, ou até mesmo alguns outros algumas outras jogadas que eles fazem, isso dependendo de casa para casa, né? Eu até descobri esses dias que tem uma com as sementes de Jurema. Eu falei assim, nossa, eu não esperava saber, mas então é Ori, Ifá, Ati e Tomó, que é a canção de Ifá. Eu acho que ela dá muito bem tanto para Brasil Vapor e Magia, aquela parte que você tá fazendo seu personagem e aí você tá descobrindo o teu Ifá, né? Você tá descobrindo como que é o seu Ori, com o que acompanha você, e tanto pro sistema Ifá que ele justamente joga, ele demonstra para você como que você faz o Ifá. Então essa é a minha canção para ambos. Muito bom. Passamos agora para o Nascimento indicar a sua canção. Eu tô redescobrindo o Chico Science, né? E Nação Zumbi. Maravilhoso. Maravilhoso. É incrível. É bom demais. Dá vontade de sair tacando coquetel molotov numa grande corporação. Mas, no geral, ele é fantástico. E aí tem uma música que eu tô começando, eu não conhecia e eu tô aprendendo ela agora,
que é Etnia, tá? Do álbum Afro-Ciberdélia. Cara, e é bem a vibe do que a gente falou aqui hoje. A gente está falando sobre o quanto existe pluralidade dentro dos jogos afro, sobre essa questão de inclusão, sobre a valorização dos que são subjugados. E, cara, a letra dessa música o tempo todo é isso. É muito, muito, muito boa. Vocês precisam conhecer Etnia do Chico Science. Cara, maravilhosa. Muito bom. E para finalizar, ficou a vez do Luiz Cláudio. Eu sempre que venho aqui, eu dou uma pequena trapaceada. Porque, cara, você me ferra, porque eu adoro música, eu escrevo ouvindo música, sabe? E aí você me quebra. Porque eu já tinha pensado aqui em Obacaô, que é um ponto de Xangô. Pensei numa música chamada Xangô, de uma banda chamada Big Up. Pensei em qualquer música do Cordel do Fogo Encantado, mas eu tenho que me conter, né, com muita angústia, mas eu vou trazer uma música que eu conheci recentemente e que o Lucas vai ficar apaixonado, o Mal, que eu acho que vai se apaixonar muito mais do que o Nascimento, que é o Quebra-Demanda de uma banda chamada Medicinas de Oxóssi. Porra, top. Eu quero o link, ouviu? Vou te mandar agora. Mano, qualquer música dessa banda, tu vai ficar maluco, parceiro. Eu conheço. É muito bom. Você conhece, Lucas? Pô, eu pensei que tu não conhecesse. Mandei lá. Mandei junto com a cantada que tu tomou. Mandei junto com a cantada que tu tomou. Então tá aí as indicações de canções. Malk. Malk. Bem, agora a gente fala o que rolou na semana conosco, o que vai rolar nas próximas e aonde a gente encontra esse pessoal bonito aqui, né? Esse pessoal maravilhoso. Esse final de semana, sábado, eu fui para Paranapiacaba, para o Shincon, e o local lindo, o local maravilhoso, ao qual eu fiquei com medo de ir para lá, porque eu tinha medo de repente eu ter vontade de me mudar para lá. E depois que eu fui lá no sábado, eu tive a certeza absoluta que é um local que eu quero muito morar lá. Eu sei que eu tenho uma vida toda aqui, eu tenho muita gente aqui, mas é um local que ele te abraça, acolhedor de... O povo, não é só o local, o povo. Eu falava assim que eu tinha vontade de me mudar, o pessoal falava assim, vem, pode vir pra cá. Pode vir. A Diana, eu não tinha local para ficar de sábado para domingo. A Diana, ela chegou para mim, ela falou, Lucas, a gente arranja aqui. A gente vê aqui um local. É muito bom. E ali tem cada coisa especial, cada coisa mágica, que mesmo se você não ver, se você ver, já é maravilhoso. Porque você vê, literalmente na neblina, você vê as coisas passando. E quando você não você também vê. Porque ali é quase 24 horas com neblina. Ali é quase 24 horas você achando o local, mesmo é uma vila pequena, você acha um local novo, você acha algo magnífico. E um evento dentro de outro evento, porque é a cidade toda. Então, Diana, eu torço muito que você não pare de fazer o Shincon e as outras pessoas não parem de fazer seus eventos lá. Que o cara, ele mude de ideia e não venha cobrar. Porque como que você vai cobrar para você andar pela cidade? Tem nem como. Até uma coisa que o pessoal falou, tá bom, se ele querer que cobre no Shincon, a gente vem fantasiado do mesmo jeito, e se ele vir falar alguma coisa, não, a gente só tá andando pela cidade. E aí? Você vai fazer a gente parar de andar pela cidade? Prefeito de... Bem, e aí no domingo eu fui numa outra parte de São Paulo, que era a Vila Santa Catarina, que era totalmente o oposto de Paranapiacaba, que o pessoal literalmente lá era morro, né, favela, e tava tendo torneios de pipa. E não é só pipa, era pipa, raia, eram vários tipos, né,
no céu e os caras com baita de um rolo. E tu viu os fios de poste, um monte de fio assim. Cara, muito show de bola. E eles davam espaço. Eles também foram bem atenciosos. O que eu achei muito engraçado é que teve um momento que a gente foi pagar o carro, que era do lado do Peja do Pedro, que a gente foi jogar lá na casa dele, né? Saiu uns ratos de dentro do carro, tudo pra dentro de uma toca, que eu não sei se o carro tava parado ali há centenas de séculos ou não. Eu sei que os ratos saíram dali, né? Eu falei, caraca, velho, a gente assustou os bichinhos, tiramos eles das casas deles. Que é isso? Mas foi muito bom mesmo. E agora, no domingo, sábado eu vou ter finalmente um descanso, eu acho, né? Até de repente não aparecer do nada algum evento, alguma coisa. E domingo eu vou ter o Roda de Jogos, que é o meu evento, ao qual vai ter lá jogos da Maloca, né? Vai ter lá jogos da Game Stu que a gente falou aqui, que é a BG Biro, né? E outros jogos por ali de board game. Vai ter o Marcos narrando RPG. E aí, quem quiser aqui da região, vai ser no Shopping Praia Grande. E na outra semana, eu vou estar no Santos Geek Convection, que é um evento que vai ter. Eu vou estar com a Bárbara ajudando ela lá na stand dela, com os bonequinhos à venda. Então eu não vou estar com RPG nem com board game, gente. Mas talvez eu leve alguns lá para estar jogando com ela. E aí, quem quiser jogar lá com a gente joga. Né? Mas vai também ter áreas de board game lá. Mas é isso que vai estar rolando comigo nessa semana. Então, agora, Nascimento, o que vai estar rolando contigo nessa semana? O que vai rolar nas próximas? E onde a gente te encontra? Ah, eu queria, na verdade, falar um pouquinho Pode não falar. dessa última semana, mas de 2 semanas atrás. Eu tive num evento que para mim é uma vitória muito legal, que foi, eu tive junto ao IFAM e um grupo de professores, né? Eu fui lá para poder palestrar a respeito de RPG na educação. E para quem não conhece, o IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá? E aí eu estive lá palestrando justamente sobre a aplicação de RPG em sala de aula, né, e da importância que tem dessa ferramenta, de ele funcionar enquanto uma ferramenta pedagógica, né? E foi uma oportunidade ótima, porque eu pude falar de outros produtores também que produzem, né? Eu consegui abrir esse leque, então tem inclusive o Luiz Cláudio, citei o Valpassos, eu citei uma galera que traz mais desse conteúdo para dentro da área da educação. Isso aconteceu no dia 11, foi há 2 semanas, mas eu precisava trazer aqui para poder compartilhar com vocês, porque é uma vitória e eu estou aqui para levantar essa bandeira de vamos levar RPG para dentro de sala de aula, vamos tentar trazer ele como uma ferramenta, porque ele pode ser uma ferramenta incrível, né? Ele tem esse potencial e poder estar lá, ser considerado, ser convidado para estar lá, para poder falar disso, para mim foi uma vitória muito grande. Além disso, na última semana participei da Comuna Jam, né? Um Game Jam que ela foi lançada por 4 meninas, tem a Flávia Gazi, a Mônica, eu esqueci o sobrenome da Mônica, a Renata e a Paula, exato. A Flávia, a Mônica, a Renata e Paula foram as 4 organizadoras da Game Jam. E, cara, que legal, que legal. Game Jams, por si só, elas já são muito maneiras. Elas têm esse caráter de você fazer jogos rápidos, etc. É maravilhoso, mas quando você faz isso com uma temática comunista, com uma condução mais voltada para a comunidade, putz, é maravilhoso, é maravilhoso. As coisas fluem. Como eu disse, eu terminei o meu jogo que eu fiz sozinho, e eu falei, vou ajudar outras pessoas. E eu tava lá trabalhando no jogo dos outros, fazendo ilustraçãozinha para capa da galera, sabe? Para poder ajudar da melhor forma possível, porque eu queria ver o jogo dos outros prontos também, sabe? Então, no fim das contas, acabou que foi um trabalho maravilhoso, uma experiência que vai ficar aberta, inclusive, mais para frente eles vão abrir o servidor para todo mundo poder participar, ainda que não esteja rolando a Game Jam, né, mas para ver o que foi gerado, quais os conteúdos que eles fizeram. Ótimo, porque eles também trabalharam
antes da Game Jam. Então eles têm todo um acervo de vídeos que prepara a galera para poder produzir jogos. E ele vai falar de vários tópicos importantíssimos de desenvolvimento. Fantástico, maravilhoso. E é isso. Agora, para o que eu vou fazer, na próxima semana eu pretendo descansar, porque eu estou trabalhando para cacete. Mas a semana seguinte, no dia 30, aqui na cidade de Rio Bonito, interior do Rio de Janeiro, para quem for da região, a gente vai estar efetuando um evento chamado Rolezinho Geek, que é um evento que vai ter RPG, board game, etc. Eu estou lá tocando, é um evento pequeno ainda. No futuro a gente pretende convidar mais gente para poder começar a movimentar ele. Mas quem quiser, quem estiver passando por perto, se estiver vendo essa live e quiser visitar a gente lá no dia 30 de agosto, cola lá. Vai ser ótimo poder ver vocês e dar um abraço em vocês e receber vocês nas nossas mesas e para poder jogar com a gente. É isso o que temos por enquanto. E se quiser saber mais, me segue lá em @lucasnwb no Instagram ou segue @malocagamesoficial também no Instagram para poder saber as novidades. Tamo junto. Show, agora o Sensei. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer demais ao Lucas por ter citado a gente lá nesse evento. O Museu Encantado foi um livro que... o Universo Sonoro tem vários livros que, assim, a gente teve crítica ao lançar e depois foi um sucesso. E o museu foi um deles, né? Era um desejo que a Ingrid teve e a gente fez esse livro acontecer. E o financiamento dele não foi lá muito bom, mas a recepção do público foi maravilhosa. Tanto que ele esgotou. Eu vou ter que fazer uma nova tiragem porque eu não tenho mais para vender. Já foi tudo. Acho que foi 300 cópias, né, querido? Sabe? Foi tudo embora. Foi uma tiragem pequena, que o financiamento coletivo não foi grande, né? Mas foi tudo embora, não tem nada. A Ingrid, nem o nosso a gente tem, nem assim o livro. Venderam até o mostruário. Tudo. Cara, não, o cara levou o mostruário, assim, não, eu quero. E nossa, mas enfim, desculpa, é porque eu fiquei muito emocionado quando o Lucas falou. Eu tava num dia bem difícil, ele mandou mensagem para mim, sabe? Foi aqui e tal, com a foto. Até vou postar essa foto. E eu fiquei muito emocionado. Obrigado, irmãozão. Mas enfim, no dia 9/8, nós terminamos o Assalto Extraordinário ao Tesouro do Dragão, que foi o RPG que nós lançamos com o Jorge Valpassos, né? Ele escreveu, a gente aqui lançou e tal, e no dia 9 ele foi entregue, e essa semana, acho que foi segunda ou terça, não lembro, nós já entregamos o PDF dos 2 livros, porque o financiamento foi tão bom que a gente deu um livro extra para a galera, um suplemento, né? E nós já entregamos o PDF para a galera para começar o troféu Catapiolho. Então, se você aí apoiou, fica ligado, porque você já tem lá o seu livro no e-mail. E dia 9 de setembro, a gente vai lançar o Brasil Vapor e Magia. Gente, olha só, a gente está trabalhando demais aqui. Esse ano, a Ingrid está rindo lá da sala. Ela está dizendo que está rindo, mas é de nervoso. Deixa eu falar. Esse ano, a gente já entregou Diário da Repressão, que começou em dezembro, entregamos em janeiro. Museu Encantado, junto com o Diário de Charles Starling. Então foram já 3 livros. Aí agora, já finalizamos a primeira etapa do Assalto Extraordinário ao Tesouro do Dragão e do Códice do Baralho, tá? 5 livros. E agora, em setembro, vai ter mais uma pancada de livros aí, junto com o Brasil Vapor e Magia. Eu imagino... Assalto Extraordinário ao Tesouro do Dragão tinha data de entrega para... Deixa eu olhar aqui, eu tô aqui... Para janeiro, mas foi antecipado para dezembro. Tá? Dezembro desse ano. Seria janeiro do ano que vem, mas foi antecipado para dezembro desse ano. Eu imagino que em novembro eu vou estar enviando para os apoiadores. Corre. Aqui o universo não para. Aí eles falou assim, nem fala, até ela resmungando. Ô, Sensei, fala depois que a gente mandou um abração para ela. Abraço. Né? Fala que a gente Tá tá dizendo que mandando mandou um abraço para você, querido. Que
aqui. Ela também devia estar aparecendo aqui, porque volta e meia. Gente, quem pega as rédeas da Universo e fala assim, para, é a Adriele e a Ingrid. Entendeu? A Adriele e a Ingrid. Então, e tanto que assim, a Ingrid, ela vai ela vai fazendo a carroça. Ela vai fazendo a construção, né? E a Adriele chega lá, gente, para. Para. Cadê o- A Adriele é a nossa diretora financeira, né? E ela fala, é isso mesmo, ela fala, para que tá feio. Ela é minha filha adotiva, né? Não sei se vocês sabem. Ela é minha filha de treino, né? E acabou vendo minha filha. E aí então ela fala, pai, para que tá feio. Ela fala exatamente isso. Bem, Raga, a gente pode ir pra parte de despedida. Então vamos, porque ainda tem que trabalhar antes de dormir. Então, galera. Sério, mano? Sério, tem que preparar a aula para amanhã. Vamos lá. Nossa. Agradecemos ao Luiz Cláudio Gonçalves, ao Lucas Nascimento, por mais uma vez engrandecer este canal com palavras muito sábias e importantes. Lucas, muta aí, por favor, novamente. Com palavras importantes que precisam reverberar aonde puder, aonde eu conseguir garantir que reverbere, até o dia que nós não precisarmos ter que falar algo que deveria ser normalizado. Mas enfim, a gente tem que lutar contra isso. A palavra é a gente tem que resistir e vamos continuar resistindo. Muito obrigado aos dois por tudo isso. Obrigado a todo mundo que nos assistiu até aqui. E para finalizar, peço para que todo mundo, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Um abraço, minha filha.